Olá, eu sou a Marina Marino, escritora, editora da revista Voo Livre e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E hoje nós estamos recebendo aqui para falar sobre literatura, poesia e sobre a revista Voo Livre, ninguém menos do que Marina Marino. Tá? Essa escritora que eu já conheço há algum tempo, ela vai falar sobre o trabalho dela, sobre as suas realizações literárias e poéticas. Por favor, Marina. Uma alegria estar aqui com Marrocos, né? A gente já teve a oportunidade de fazer uma entrevista rapidinha Bem rápida, no né? Dia da Mulher, né? Isso. Lá em São Caetano. E hoje a gente teve a oportunidade de trazer, né, algumas das obras, principalmente essa que eu gostaria de destacar, a coletânea Poemar, que foi publicada agora recentemente na Bienal do Ceará e vamos lançar em São Paulo no próximo sábado. Sim. Poemar, Segredos que a Água me contou. Essa é uma coletânea feita por 52 mulheres. Sim. E você sabe, né, Marrocos, quando uma mulher escreve, ela não alma, escreve... é coração, não escreve por acaso. Ela não escreve só para ela mesma, né? É um ato coletivo, porque a partir do momento que a gente escreve, outras mulheres se reconhecem naquela obra, isso, naquela nossa escrita. Exato. E também a escrita abre caminhos, né, para aquelas que ainda estavam silenciadas, apagadas, com os seus poemas da gaveta, né? Então, a criação de uma coletânea sempre é um impulso, né, importante. Incentiva pessoas, né? Isso. E com a ideia da poeta Patrícia Cacau, que também já esteve aqui com você, né? Sim. A gente resolveu falar sobre a água como inspiração. Porque que mulher não se inspira, né? Quando tá lá lavando a louça na pia. O termo Eu mesma enxugo a mão correndo e vou anotar a ideia que eu tive, né? Contrariou até o meu pensamento, que era do um boto, cor-de-rosa, alguma coisa assim, as águas, rios. Não, e engraçado é que conforme você vai lendo, né, os poemas, e algumas também utilizaram prosa poética, né, um texto, você vai vendo o quanto a água, né, é importante na vida de uma pessoa. Exato. Né? Traz memórias. Não, né? Só a sobrevivência pela água, mas pela... Isso. Algumas falam, são vários temas que acontecem. Algumas falam da família. Outros de acontecimentos catastróficos, inclusive. Também, né? inclusive. Como você cita no seu livro. Isso. Esses tempos da Terra, né? Isso. Então, vamos fazer o gancho. Por acaso, né? Um pouquinho antes da coletânea se concretizar, eu tinha lançado esse livro, Esses Tempos na Terra. Eu estava lá com uma ideia, os acontecimentos que a gente tem conversado muito, principalmente o pessoal da UBE aqui de São Paulo. Sim. Que um escritor não é verdadeiramente um escritor enquanto ele não publica um romance. Exatamente. Aí eu falei, vou me arriscar. Então eu sou, porque eu já publiquei 2 romances e estou a caminho do terceiro. Vou me arriscar no romance. E foi uma aventura, viu? Foi, né? Foi complicado. Na verdade, eu fiz umas 3 reescritas dessa história. Verdade? É verdade. Primeiro eu ia escrever uma outra história completamente diferente. E o que fez você mudar o rumo? Eu estava fazendo mentoria de escrita com o Paulo Mauá. Sim. E ele estava lá, mas a história não deslanchava. Não nascia, sabe? O livro não nascia, apenas era eu querendo, mas a história não estava me querendo naquele momento. Aí o Paulo falou, olha, eu vou viajar, vou ficar um mês fora, vê o que você consegue aí nesse mês. Pois eu não escrevi Esses Tempos na Terra, eu falei, eu vou mudar completamente. Você? Aí eu escrevi, ele me orientou. Grande Paulo Mauá, um abraço, estou aguardando você aqui, Paulo. E aí eu escrevi. Quando ele chegou, ele encontrou esse livro pronto. Mas aí eu disse para ele, mas tem alguma coisa que não tá legal. Faltando alguma coisa aqui. O que era? O protagonista não era
a mulher, era o homem. E sabe que a minha escrita, né, sempre tem a mulher. Sim, praticamente como todas protagonista. as suas obras. Isso. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos de novo. Aí foi a terceira reescrita, quando eu transformei, né, a história. É o mesmo casal, só que a primeira versão dava mais ênfase às conquistas do marido, né? Sim. E depois não, depois eu passei para Leda, né? Ela como protagonista. E nesses tempos, né, tão difíceis sobre a Terra, Sim. né? Por onde a gente olha, a gente só vê desconstrução. Desconstrução. A temática da água como o problema do Rio Grande do Sul, né? Que eu me baseei, pesquisei bastante, né? E foi uma pesquisa bem aprofundada ali, não foi? Eu li só o início desse livro aqui, tinha muitas coisas que apareceram nos jornais. Esclarecimentos, né? E Leda, eu criei a Leda como uma ceramista, né? Uma pessoa, uma artista que dá forma ao barro. E vem a água e destrói toda a forma. E isso mexe muito com ela, internamente, né? Porque também tem aquela máxima que a gente conhece, que tudo que é fora é dentro, né? Então, o caos que está acontecendo no mundo acontece também dentro de nós. Exato, E o livro mostra isso. A Leda perdeu tudo, né? Perde a casa, perde tudo com a enchente e, ao mesmo tempo, ela se desconstrói também. E né? além de perder o convívio com o marido, que se afasta e se perde na catástrofe, né? É uma coisa... Foi bem bolado ali. E ela muda suas crenças, né? Suas ideias, seu ponto de vista, que eu acho principal, né? Ela muda totalmente o ponto de vista dela. Então, antes que você possa falar da poesia, eu gostaria de falar também sobre esse livro aqui, olha. Tá. Tudo foi vivido. Olha, é fantástico esse aqui, viu? Eu li duas vezes, eu falei para você, né? Que eu li duas vezes ele. É fantástico esse livro aqui. Olha, eu recomendo. É muito bacana isso aqui. Isso aqui foi bem inspirado, né? Esse Tudo Foi Vivido era uma tentativa de ser um romance. Confesso. Pô, chegou perto. Chegou perto. Esse Tudo Foi Vivido, ele nasceu com a revista Voo Livre. Ah, tá. Quando ele tem 5 anos de existência. A história. A história. Quando eu fiz a primeira edição, já estava na moda essas séries, né? Seriados na TV, lógico. Aí eu falei, não, vamos fazer uma série literária. Peguei e escrevi o primeiro capítulo. Aí tive um bom retorno. Algumas amigas reclamaram, mas só vou poder ler na próxima. E aí eu fiz cada edição um capítulo. O que eu queria falar aqui? Falar um pouquinho das vivências das mulheres sobre a Terra, né? Sim. Então, colocando tudo que foi sofrido, toda a violência. A minha história está aqui. Isso, né? Mas de uma forma leve, né? Sim. Porque quem lê não acha que é uma coisa... O que eu mais gosto aqui é que eu vou um pouquinho lá no passado. Tem gente que fala que isso é ficção. Num tempo em que as mulheres dominavam, né? Elas eram as curadoras, elas tinham um segredo da natureza. São as parteiras. Né? Então, mas eu acho que você conseguiu isso, porque até hoje a mulher que manda ainda, né? Não sei aonde. Não tenho dúvida que isso, que até hoje a mulher que manda. De uma forma diferenciada, manda, mas direciona e ela induz a ideias. Sempre o meu objetivo é mostrar, abrir os olhos, né? Isso. A Adélia Prado tem uma frase, até anotei aqui, gente, minha colinha, que ela diz assim, essa língua é minha, é uma dicção própria, ela fala do jeito que ela escreve. E para mim também, essa é o meu jeito de escrever. Querer que as pessoas despertem, né? Abram os olhos, porque o que acontece no mundo desde sempre, né? É muito pesado. Agora, você disse que gostaria de falar sobre uma poesia desse livro? Então, foi assim. Quando a gente... Agora vamos voltar, né? Isso. Quando a gente decidiu fazer a coletânea Poemar, claro que eu também
Me inspirei. Consultou algumas... E aqui eu tenho 2 poemas que eu publiquei. Sim. Um, eu intitulei Enchente, e é a respeito do livro Esses Tempos na Terra. Né? E o outro foi uma vivência que eu tive no Réveillon. Posso ler? Compridinho. Por gentileza. Tá. Estado de graça. Fujo da urbanidade, do caos, do burburinho. Para trás, deixo a agitação e corro. Corro em direção à tranquilidade. A natureza me convida ao repouso. A ela me entrego e me abandono na mágica fusão do céu com o mar. Sem nada a preocupar ou fazer, a personagem se distancia. Não há mais lugar para ela. Manifesta-se a presença original, anterior aos nomes, às formas, às histórias, e nela me redescubro. Caminho em direção ao mar. Quero fluir com a água, dançar com o vento, brilhar com o sol, me espalhar com a onda. Banho-me por inteira. O mar me recebe num abraço, me lava, me purifica, me nutre. Ele me leva às profundezas do coração, onde agora só há a evidência da paz. Não é lindo? Tem mais um pouquinho. Mas porque foi assim mesmo que eu me senti, sabe? Quando eu cheguei na praia. Mas esse aqui é o poetizar, né? A personagem Marina não estava mais lá, nem as outras Marinas que possam ter existido, né? Quem estava lá era a minha presença original. E você consegue se desligar totalmente, né? É como que eu digo, eu faço poesia, por exemplo, dependendo do meu estado emocional. Sim. Eu faço uma poesia melancólica se eu não estiver bem. Se eu estiver bem, eu faço uma de alegria, tudo, então depende do estado melancólico. E com você parece que é do mesmo jeito, né? Ah, sim, sempre eu tô lá. Acho que todos os poetas, Patrícia Cacau também, eu acredito que seja assim. Você sempre vai me encontrar na minha poesia. Então, é o estado de espírito, né? Então você fala. Mas você não leu a... Não, agora... Não li toda, mas não faz mal, depois alguém lê. Tá bom. O que eu queria mostrar é que quando eu lancei o Esses Tempos na Terra, pensando, misturamos todos os assuntos. Sem problema. Pensando numa coisa mais criativa e diferente na hora do lançamento. Sim. Que você vai lançar um livro, fica lá, vem a pessoa, se autografa. Esse você vai lançar sábado. Aí, não, esse aqui que a gente já foi lançado. Eu dei vida, eu dei uma cara aos personagens, né? Aí a pessoa não vai imaginar mesmo quem era a Leda, quem era o Ivan e tal. Isso. Aí a brincadeira era, tira uma foto. Você quer um spoiler? Quer um spoiler? Eu quero. Aí você então, escolhe uma foto que eu falava sobre, esse é o Ivan. Sim, é o Ivan. É o Ivan é gaúcho, o Ivan era dono da chácara. Eu dava um spoiler. Sossego em vida em pessoa. Né? Sossegadão. Bem tranquilo, na dele. Trabalhava com tradução. Isso, é normal, isso tal. E ela achando agitada. Tudo normal, nada era grave para ele. E ela, a Leda agitadona. Totalmente ao contrário. Cheia de coisa. Também, desde a física ela nasceu em São Paulo, né? Ela era de São Paulo, tá explicado. Tá explicado. E aí, com essa brincadeira, muita gente se interessou. Ali mesmo entre os autores que estavam lançando naquele dia. Sim. Nossa, que ideia criativa, né? Eu estive lá, não foi? Você não me falou que ia fazer isso, eu teria esperado. Acho que você estava rápido. Você foi rápido. Eu estive lá. Então é isso. Quer dizer, a gente começar a utilizar outras técnicas, né? Também é uma preocupação que eu tenho para fazer, divulgar as nossas obras, né? É verdade. Não é muito isso? Interessante. Criativa, a ideia é muito boa, criativa, né? Isso. Agora, quando eu falei que as mulheres continuam mandando, eu falei a verdade, sabe por quê? Porque ela pegou uma cola aqui na frente de um professor. Então, isso quer dizer, realmente elas continuam mandando.
tem que ter uma colinha. Tem que ter uma colinha, porque senão você não volta. Claro. É a segurança. Às vezes a gente nem fala o que está escrito aqui, não é assim? É verdade. Marina, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar, da revista Voo Livre. Nem falamos da revista. Mulherinho. Fala do Mulherinho. Olha, então, tanta coisa para falar. Então. O Mulherio, eu acho que a gente iniciou faz um ano só, em junho vai completar um ano. Sim. O Mulherio já existe no Brasil desde 2017, né? Mas em São Paulo foi só agora mesmo que... Mas acho que é assunto para uma outra vez, né? Pode ser sim, está sempre convidada para vir aqui. Tá bom, então. Deixa as redes sociais e as pessoas vão entrar em contato. Eu já divulgo bastante a revista Voo Livre. Isso. Há várias pessoas, inclusive Maria do Socorro, fala, nossa, sério, Então, a revista tem seu site, revistavoolivre.com.br. No Instagram eu estou lá, Marina, revista Voo Livre. E no Facebook, Marina. Marina. Né? Quer deixar o contato telefônico ou só esses aí? Pode ser o WhatsApp. Pode ser o WhatsApp. 11 976660835. Quem quiser publicar, né? Exato. Quem quiser também comentar as leituras. É só entrar em contato que você verifica a possibilidade de publicar. Com certeza. Ok. Gente, eu conversei aqui com Marina Marino, escritora e poeta. Ele aprendeu. Tá? E dona da revista Voo Livre. Marina, muito obrigada, pela sua presença. Obrigada a você. Agradeço de coração você ter vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e todas que vão assistir o vídeo. Obrigada. E assim encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até a próxima.